Vamos então agora ver os instrumentos que o beneficiário, o credor, possui para cobrar o devedor em um título de crédito, caso ele não cumpra a sua obrigação. O primeiro instrumento, quando eu estou falando primeiro agora, não é do ponto de vista cronológico. Primeiro, do nosso ponto de vista didático. O primeiro que nós vamos estudar é a ação de cobrança, a ação cambial. Também chamada de ação executiva. Como nós já comentamos, uma vez que o título de crédito possui força executiva, a ação de cobrança é imediata, não necessita de uma ação prévia de conhecimento. Esta ação cambial, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser uma ação de cobrança direta, ou seja, é uma ação interposta contra o obrigado principal do beneficiário para um obrigado principal ou um co-obrigado. Então, o possuidor do título vai executar o emitente, o endossante ou um avalista. Ela é uma ação, portanto, interposta pelo beneficiário final contra um obrigado qualquer. Esse obrigado pode ser o devedor principal ou um co-obrigado, um avalista, um endossante. Este co-obrigado, o endossante ou o avalista, que pagou o título, tem o direito de cobrar dos outros que o antecederam. É a chamada ação de regresso, também chamada de ação cambial indireta. Então, a ação indireta, também chamada ação de regresso, é aquela que é interposta pelo co-obrigado que pagou o título contra qualquer um dos seus antecessores. E aí vamos entender melhor essa ideia de antecessor. Nós já comentamos que o título de crédito circula por endosso. Eu recebo, endosso, passo adiante para alguém que endossou e passou para outra pessoa e assim sucessivamente. Alguém lá no final tentou receber, não conseguiu. Executou. Vamos dizer que cobrou de mim. E eu paguei. Ora, mas eu recebi esse título de outra pessoa. Eu tenho direito de cobrar desta pessoa e de todas as outras que estiverem antes dela na cadeia de responsabilidades deste título de crédito. Como eu estou cobrando porque tive que pagar, essa ação é uma ação cambial indireta, uma ação de regresso. Eu estou regredindo a cobrança. Se eu, por exemplo, cobro de quem me passou e essa pessoa me paga, ela passa a ter direito também de regresso contra aqueles que o antecederam e assim sucessivamente até chegar no devedor principal e nos seus avalistas.
O avalista ainda tem direito de regresso contra o devedor principal. Ele, primeiro devedor, é que não tem ninguém atrás dele, portanto ele não tem nenhum direito de regresso. Mas todos os outros co-obrigados, qualquer um deles que pagar o título, tem direito de regresso contra aqueles que o antecederam. Isso é como funciona a ação cambial ou ação executiva. E o outro instrumento, que não é exatamente um instrumento de cobrança, do ponto de vista formal, embora na prática seja utilizado também como um instrumento de cobrança, porque ele suja o nome do indivíduo, é o protesto. Formalmente, o protesto é o instrumento pelo qual se comunica à praça a inadimplência, o não pagamento de uma obrigação expressa em um título de crédito. Como funciona o protesto? O protesto, ele é extrajudicial. Ele é feito num cartório de protestos. A pessoa que é favorecida em um título de crédito, que não recebeu o seu direito, vai ao cartório e dá uma ordem de protesto. O cartório emite uma notificação contra o devedor, solicitando que o devedor compareça ao cartório ou para pagar o próprio título ou para opor eventualmente as exceções. Caso ele não compareça, o título é protestado. E essa comunicação é feita à praça. Algumas situações, que nós vamos ver particularmente, a ação cambial exige o protesto anterior. Em outras, não. Mas o protesto tem essa peculiaridade. Ele em si já funciona como uma comunicação à praça, à sociedade, de que aquele indivíduo está inadimplente em uma dívida expressa em um título de crédito. Vamos aproveitar este comentário que fizemos para falar acerca das exceções. O que quer dizer opor uma exceção? Opor uma exceção significa, em juízo ou cartorialmente, do ponto de vista da chamada para protesto, dizer o motivo de não pagamento. Isso normalmente termina numa discussão judicial, porque, como nós já dissemos, o título de crédito corresponde a uma ação executiva, corresponde a uma dívida líquida e certa. Então, para que o devedor discuta em juízo que aquela dívida já não é tão líquida e certa assim, ele vai opor exceções ao outro personagem que o está executando, ao beneficiário que o está cobrando. Vamos por um exemplo. Alguém executa um cheque e a pessoa que emitiu o cheque vai ao cartório e depois ao juízo opor a seguinte exceção: esse cheque foi resultado do pagamento de um serviço que não foi prestado e eu não tive tempo de dar a oposição ao pagamento do cheque porque ele foi depositado imediatamente. É uma discussão, é uma exceção oposta pelo devedor contra o credor. Se ela é correta ou não, legítima ou não, isso caberá ao judiciário
decidir. Mas vamos lembrar o seguinte: as obrigações e direitos em título de crédito são autônomas. Então, um terceiro de boa-fé, essa exceção não serve. Se a pessoa passou um cheque para alguém, por exemplo, que deveria fazer um serviço ou entregar uma mercadoria, essa pessoa não entregou, mas essa pessoa passou o cheque para um terceiro de boa-fé, e esse terceiro depositou, não recebeu e está cobrando, essa exceção que esse emitente tem contra o primeiro beneficiário não pode ser interposta em relação ao outro. As exceções não podem ser interpostas contra terceiros de boa-fé, porque os direitos e obrigações que existem relacionadas aos títulos de crédito são autônomas entre si. Então a exceção só é válida, só pode ser levantada contra aquela pessoa com a qual o devedor que está impondo a exceção tenha o relacionamento direto. Aquela mesma exceção não vale contra terceiros de boa-fé que tenham adquirido direitos em um título de crédito. E aí nós estamos falando de obrigados e co-obrigados. Quem são os obrigados diretos? Depende do tipo de título. No cheque, o emitente e seus avalistas. Na nota promissória, a mesma coisa. Na nota promissória, que é uma promessa de pagamento a favor de alguém, os obrigados diretos são o emitente e seus avalistas. Na letra de câmbio, o sacado, desde que tenha posto aceite, nós vamos falar acerca do aceite, e seus avalistas. E na duplicata, a mesma coisa em relação à letra de câmbio. Porque ambas são ordens de pagar determinada quantia. Já os co-obrigados nos títulos de crédito são, no cheque, os endossantes e seus avalistas. Na nota promissória, a mesma coisa. Também na nota promissória, o endossante e seus avalistas. Na letra de câmbio, aí é uma característica peculiar da letra de câmbio. O sacador. Quem é o sacador? É quem deu a ordem. Se eu mando fulano pagar para Beltrano e fulano não paga, eu também sou co-obrigado. Eu também passo a ter obrigação de pagar. Então, na letra de câmbio, o sacador, os endossantes e seus avalistas. E na duplicata,
endossantes e seus avalistas.